Fala pessoal, esse é mais um Na Virada e hoje nós vamos falar sobre o Premier P2 de Rijon, onde os fãs da dupla Federico Schingoto e Alejandro Galán tiveram todos os motivos para comemorar. E também Delfina Brea e Gemma Triay retornaram ao lugar mais alto do pódio. Então primeiro vamos dar uma olhadinha e falar um pouquinho sobre o resultado das chaves femininas e masculina. Na chave feminina, a gente pode ver aqui que as 8 duplas melhores pré-classificadas chegaram até as fases das quartas de final. A surpresa nas quartas de final ficou pela vitória de Cláudia Jensen e Tamar Ricardo sobre Cláudia Fernandes e Sofia Araújo. Nas semifinais, nós tivemos os confrontos entre Delfina Brea e Gemma Triay, Cláudia Jensen e Tamar Ricardo, e também a partida que envolveu as duas ex-número 1 do mundo, Paula José-Maria e Bea Gonçalves, contra André Ustero e Ari Sanches. Nessa partida, levou a melhor a dupla de André Ustero e Ari Sanches, que venceu a dupla de Paula José-Maria e Bea Gonçalves por 2-1, com um placar de 6-2, 3-6 e 6-4. A grande final, então, repetiu a partida final de Riad, onde as duplas Delfina Brea e Gemma Triay enfrentaram André Ustero e Ariana Sanches. A vitória dessa vez ficou para Delfina Brea e Gemma Triay. E daqui a pouquinho a gente vai poder analisar um pouco esse cenário e explicar para vocês o porquê dessas surpresas, o porquê talvez que a dupla Bea Gonçalves e Paula José-Maria não vem desenvolvendo, chegando nos resultados que todos esperavam nesse primeiro momento, e também sobre as outras duplas. Falando um pouquinho aqui sobre o quadro masculino, a gente teve uma surpresa logo na primeira rodada com a eliminação da dupla Fran Guerreiro e Paquito Navarro para Eduardo Alonso e Juan Tejo. Até certo ponto, uma surpresa se considerarmos que a dupla Fran Guerreiro e Paquito Navarro era a quinta dupla melhor pré-classificada do torneio. Mas o que se viu foi um excelente nível de pádel da dupla Eduardo Alonso e Juan Tejo e um certo já comprometimento da dupla entre Fran Guerreiro e Paquito Navarro. Inclusive, no final da partida, a gente viu ali o Paquito até jogando a sua raquete para fora da quadra. Mas primeiro vamos falar dos resultados do torneio masculino. Então, nas quartas de final, nós tivemos a presença das 7 duplas melhores classificadas e também de Eduardo Alonso e Juan Tejo. Nessa fase, o destaque vai para a vitória da dupla de John Sanz e Coque Neto sobre Léo Osburger e Juan Lebron. O que mostrou que essas condições mais lentas puderam trazer essa surpresa, já que os bombardeiros Juan Lebron e Léo Osburger foram eliminadas em 2 sets, por parciais de 7-5 e 7-6. Na semifinal, nós tivemos o confronto entre Arturo Coelho e Agustin Tapia, que enfrentaram Mike Janguas e Franco Stupasuk, e Federico Schingoto e Alejandro Galán, que enfrentaram John Sanz e Coque Neto. Na semifinal, o destaque foi para a partida entre John Sanz e Coque Neto contra Federico Schingoto e Alejandro Galán. Sanz e Coque saíram na frente por 6-4, mas levaram a virada por 6-3 e 6-4. Mostrou que a dupla está individualmente e tanto como dupla em grande fase. A partida final repetiu a final de Riad e tivemos Arturo Coelho e Agustin Tapia contra Federico Schingoto e Alejandro Galán. Todos esperavam muito por essa partida para, quem sabe, ver um título de Schingoto e Galán. E foi isso que aconteceu. Em 2 sets, 7-5 e 7-6, Federico Schingoto e Alejandro Galán foram os grandes campeões do Premier P2 de Rijon. Então agora vamos fazer uma análise um pouco do que pode ter acontecido tanto no quadro feminino quanto no quadro masculino. Nós temos jogadores e jogadoras que estão hoje na primeira prateleira, considerando e fazendo uma análise individual. Então nós temos, por exemplo, Agustin Tapia, Arturo Coelho, Alejandro Galán e Federico Schingoto, todos no mesmo nível individualmente falando, físico, técnico, o que faz com que essas duplas, que também têm um grande entrosamento, levem vantagem sobre as outras. Podemos falar que temos jogadores como Stupasuk, Janguas, Paquito Navarro, Juan Lebron, Léo Osburger, Lucas Bergamini, John Sanz, Coque Neto. Temos muitos jogadores nessa segunda prateleira. O que acontece então? Por que essas duplas não conseguem performar? E aí vem o detalhe. O que pode acontecer são situações
da dupla. A gente tem que lembrar que o pádel é um esporte de dupla, mas individual. É engraçado falar isso, mas é a verdade. Você pode ter dois jogadores excelentes, como é o caso da dupla Juan Lebron e Léo Osburger. E eles não conseguem chegar até as finais. Nesse torneio foram eliminados nas quartas de final e em Riad foram superados nas semifinais. Dois ótimos resultados. Também não podemos dizer que a dupla não está funcionando. Mas o que se esperava dessa dupla é que eles pudessem surpreender logo no começo e chegar até a final. Então o que pode acontecer? Você tem dois jogadores excelentes, LeBron e Osburger, mas que todos jogadores, e nesse caso LeBron e Osburger, podem apresentar algumas falhas individuais. E isso pode comprometer a performance do seu parceiro. Osburger, nesse momento, não tem tanta constância, o que faz com que Juan Lebron tenha que diminuir a marcha, tentar ser mais constante, errar menos, ser menos agressivo para repor os erros não forçados que o Osburger acaba cometendo. Então, a gente sempre tem que fazer uma análise individual e da dupla. Além disso, existem fatores extra-quadra que também nós não conhecemos, que muitas vezes não são expostos. Você pode ter, no circuito profissional, os jogadores geralmente convivem o tempo todo. São treinamentos juntos, rotinas diárias juntos, viagens juntos, você está no mesmo quarto de hotel, você está com a mesma rotina no torneio, e isso muitas vezes pode ser cansativo, pode não funcionar bem. E quando você tem algum tipo de incômodo com o seu parceiro, porque ele está numa semana que ele não está muito confortável, ou que ele não está muito, vamos dizer assim, alegre no convívio, ele está mais recluso, isso vai acabar te incomodando e, obviamente, vai levar isso para dentro da quadra e atrapalhar a performance do jogador. A mesma coisa acontece, por exemplo, no quadro feminino. André Austeiro e Ari Sanches mostraram que são duas jogadoras que estão individualmente em fases técnicas e físicas perfeitas, que se entrosaram muito bem e que o jogo das duas fez um casamento perfeito, o que levou elas a duas finais. Isso acontece, por exemplo, também com Delfina Brea e Gemma Triay. Aí a gente pega o caso de Paula José Maria e Bea Gonçalves e a gente tem duas jogadoras, como Osburger e LeBron, duas jogadoras extremamente agressivas, que gostam de partir para a definição dos pontos, mas que ao mesmo tempo acabam cometendo erros. Isso gera um certo desconforto na dupla, e aí a gente tem que alguma dessas duas jogadoras ter que tentar jogar mais lento, fugir da sua característica e tentar ser mais constante para diminuir os erros da dupla e assim tentar buscar o resultado. Claro, você jogar fora da tua característica pessoal não é uma coisa muito natural. Não são todos os jogadores ou jogadoras que aceitam isso com bons olhos e performam a 100%. Então, quando a gente faz uma análise do quadro e dos resultados, é muito importante a gente levar em conta os fatores individuais, a parte física, técnica e mental de cada jogador, mas também ver como o casamento entre os parceiros ou as parceiras está andando e está funcionando. Então, muitas vezes você tem dois jogadores que estavam em fases perfeitas individualmente, que treinam muito bem, mas que quando chegam na quadra juntos, não conseguem desenvolver uma performance juntos no mesmo nível. Então, esse foi uma análise do que aconteceu no Premier P2 de Gijón. Essa semana nós não temos torneios do Premier Padel e na sequência nós temos 2 semanas com torneios seguidos. O Premier de Cancún e o Premier de Miami. Eu vou terminar esse vídeo fazendo um parênteses ao FIP Bronze Gaúcho que aconteceu em Santa Maria nesse último fim de semana. Eu estive lá transmitindo o torneio e para mim o grande destaque foi na chave masculina, onde os brasileiros Lucas Fernandes e Theo Bernardo chegaram até as semifinais, onde foram superados por duas promessas que já são realidades do pádel argentino, Santino Contreras e Naim Dias, que também depois avançaram à final e foram os grandes campeões. 2 jovens talentos de 15 e 18 anos que venceram seu primeiro FIP profissional e que com certeza vocês no futuro ouvirão muito esses nomes. Então guardam esses nomes, Santino Contreras e Naim Dias. No FIP Bronze feminino, claro, a grande expectativa do público era em poder acompanhar as atletas profissionais brasileiras disputando torneios aqui em nosso solo. E foi muito legal ver que na semifinal nós tínhamos
3 duplas femininas do Brasil e uma dupla formada por uma mexicana e uma portuguesa, que na final superaram Cris Cirne Lima e Manu Schuch para serem as vencedoras do FIP Bronze Gaúcho. O título, então, foi para a dupla da mexicana e da portuguesa. Nessa semana, a gente tem mais um FIP, Silver dessa vez masculino em Joinville e também um FIP Bronze feminino. Vale a pena lembrar que nós já temos confirmados 6 jogadores entre os top 100 no torneio masculino. E, de novo, todas as jogadoras brasileiras disputando o quadro do FIP Bronze de Joinville. Então, fica ligado aí, semana que vem mais um vídeo aqui no canal, espero que você tenha gostado desse aqui, faz a sua inscrição no canal, curte esse vídeo, compartilha e a gente se vê na próxima semana. Valeu!